sintoma de desespero dele do que de qualquer outra coisa, mas mostra o... E o Lula cada vez mais exagera na retórica golpista, né? Vocês sabem, isso é muito mais um sintoma de desespero dele do que de qualquer outra coisa, mas mostra o desejo que tem essa turma toda, essa elite aristocrática socialista brasileira de dar um golpe aqui no Brasil. Isso é uma coisa perigosa, tá? Olha só o que diz o Lula aqui, ó. Antigamente traidor era enforcado. Não, porque o Flávio é um traidor da pátria golpista. Curiosamente, é exatamente o mesmo termo que o Daniel Ortega usou lá na Nicarágua. O Daniel Ortega, vocês sabem, acabou de dar um golpe na Nicarágua. Aliás, eu acho muito engraçado isso. Se você pegar as notícias dos jornais tradicionais aqui no Brasil, diz assim, não, Nicarágua diz que não haverá mais eleição, e não sei o que. Gente, isso é golpe. O cara deu um golpe na Nicarágua, isso é uma destruição da democracia, acabou a democracia na Nicarágua, se não tem eleição mais. Entendeu? A mídia tradicional colocando a coisa como se, não, resolveu acabar com a eleição, só isso, só esse detalhe, um detalhezinho de nada ali, vamos parar com a eleição. Gente, isso é golpe na democracia, isso é o fim da alternância de poder. O cara vai se perpetuar. E qual que é a desculpa que ele disse? Que não podemos permitir que golpistas e traidores da pátria voltem ao poder aqui na Nicarágua. Olha só como é que é a mesma retórica que diz o Lula aqui, né? Não, porque traidor era para ser enforcado e não sei o que lá. E, de novo, eu não tenho medo do Lula, o Lula é só um velho broxa e isso não quer dizer nada ele falar essas bostas, só mostra o quão desesperado ele tá. Agora, você pode ter certeza que essa turma, se derem oportunidade, eles dão um golpe. É que eles não vão ter essa oportunidade, mas se der, eles dão um golpe com certeza. É muito curioso como é que a esquerda gosta de se dizer a favor da democracia, né? Aliás, mais uma vez, lembrando para vocês, o pessoal que teve a empáfia de assinar a Carta pela Democracia da USP, apoiando o Lula lá em 2022, né? Não esqueçam de entrar aqui no site Desculpa pela Cartinha e deixar o seu pedido de desculpas formal, tá? E tá aqui o pessoal, um monte de pedido de desculpa já tá aqui, muito bacana. Aliás, o pessoal é criativo pra caralho, tá? Tem umas besteiras aqui também, é verdade, né? Tá aberto o formulário, você pode escrever qualquer coisa, mas de qualquer forma, tem aqui os pedidos de desculpa do pessoal, cara. Levei vantagem, PCA mais 8%, levei vantagem. Filho de 2 primos. Eu não sei o que ele quis dizer com isso. Veja bem, eu assinei porque então, em 2014, desculpa, 2016, aquilo foi golpe, então eu assinei aquilo, então eu não assinei. Dilma Rousseff, né? O pessoal é muito criativo, cara. Enfim, não, se você assinou a cartinha, Armínio Fraga, Henrique Meirelles, estou falando com vocês. Tem que vir aqui no site e pedir desculpa aqui pela cartinha que vocês assinaram de merda. O Lula tá querendo um golpe, tá? O Lula é tudo menos um democrata, tá? E vamos falar também sobre a pesquisa da Real Time Big Data, que mais uma vez, a única pesquisa que o pessoal da mídia gosta de lembrar é a da Quaest, porque é a única que deu uma diferença enorme entre o Flávio e o Lula, né? As outras pesquisas todas mostram eles empatados. Essa aqui é mais uma pesquisa que mostrou o Flávio diminuindo a quantidade, né, com aquele negócio lá do Vorcaro, mas agora de novo empatado com o Lula mais uma vez. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, eu estou gravando esse vídeo no dia 21 de julho de 2026, às 11 horas da manhã, e essas notícias foram sugeridas por O Que Manda Salamandra, Colegial Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O Lula deu mais um discurso dizendo que não, porque antigamente traidor era enforcado, que tem que enforcar o Flávio. Quando o Bolsonaro falava uns negócios desse, não, ditador, golpiste e não sei o que lá, que tá atacando com palavras o Lula. Não, isso não é ataque, palavra não ataca ninguém, é assim, ameaça, né? De certa forma, não deixa de ser uma ameaça isso daqui, né? Mas no final das contas, lembra, o Lula é só um velho broxa que não consegue fazer nada. Nem o pessoal que apoia o Lula realmente acredita no Lula. O Lula só apoiam ele por interesse próprio, né? Aqui, ó, não temos o direito de perder essas eleições, dizem o Lula. Não, vocês vão perder essas eleições, com certeza, né? Aqui, ó, o presidente Lula voltou a dizer nessa segunda-feira, dia 20, que no passado o traidor da pátria era enforcado.
Ou seja, ele tá falando isso, ele lembrou do Tiradentes outro dia, né? Porque o Tiradentes foi enforcado. Lula, o Tiradentes, que realmente queria tirar a elite aristocrática socialista de Portugal aqui e um Brasil independente, queria um Brasil independente, foi enforcado por isso, é verdade, Lula. Você tá meio que nessa mesma história, você representa a aristocracia socialista europeia que quer continuar sugando o sangue dos brasileiros, e o Flávio Bolsonaro representa a liberdade desse sistema carcomido e corrupto que tá por aí. É exatamente isso, Lula, você tem razão nesse aspecto, tá? Mas você não vai conseguir enforcar o Flávio, não. Você devia tomar cuidado com você mesmo para não ir para cadeia. Cadeia você merece, tá? A gente não quer forca para ninguém, não. O Lula já tá mais para lá do que para cá, para quem enforcar esse troço? Desperdício de corda isso, né? Para quê, né? Aqui, ó, durante o evento, o petista afirmou que derrotará o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro, mesmo que o secretário dos Estados Unidos, o Marco Rubio, decide apoiar o parlamentar. Nós não temos direito de perder essas eleições. Nesse país, antigamente, traidor era enforcado, porque trair a pátria é algo muito grave. Ô Lula, você acha que o Dom Pedro I traiu a pátria quando decretou a independência do Brasil? Você acha que o Tiradentes estava traindo a pátria por querer a independência do Brasil? Ou você acha que tem que continuar com Portugal mesmo, tem que deixar a aristocracia europeia socialista continuar dominando o país, né? Hoje tivemos mais um traidor que vai aos Estados Unidos pedir punição ao Brasil. Não, Flávio foi lá defender o Brasil, pô. Estou convidando quem quiser vir aqui acompanhar as eleições do Brasil, pode acompanhar. Se o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, quiser acompanhar e apoiar o nosso adversário, que venha, que monte um comitê, porque nós vamos derrotá-los. Ô Lula, o Marco Rubio vai fazer um negócio muito mais esperto, ele vai cortar sua fonte de financiamento lá de Cuba, lá da esquerda autoritária estrangeira que alimenta a esquerda na América Latina, né? Pode ficar tranquilo que sua hora vai chegar. Aqui, é a segunda vez que Lula afirma que traidor da pátria era enforcado, né? E junto ao comentar sobre a família Bolsonaro, são traidores. Por menos que isso, Joaquim Silvério, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O Lula se confundiu aqui. Quem foi enforcado foi o Tiradentes. Né, o Joaquim Silvério continuou com favores para o governo, porque é lógico, né, ele era dessa turma. Repara como é que o Lula tem essa confusão mesmo. Né? O Lula gosta de se vender como uma coisa nova, como quem está rompendo as coisas. Não, ele é a aristocracia, ele é o velho, ele é o status quo. Né? É muito engraçado esse troço. Né? Outro dia teve um youtuber esquerdista aí falando que não, porque a direita quer se manter no poder. Como assim quer se manter no poder, meu amigo? A esquerda está no poder desde 1500 aqui no Brasil, só tem esquerda no Brasil desde então. A primeira direita que teve foi Bolsonaro, e olhe lá, né? Até os milico no Brasil era milico de esquerda, cara. Centro-esquerda, é verdade. Mas ainda assim de esquerda, um monte de populismo, um monte de gasto, crescimento do tamanho do Estado. O Brasil nunca teve alguém que diminuísse o tamanho do Estado. O Fernando Henrique Cardoso fez algumas coisas positivas nesse sentido, é verdade, mas fez porque não tinha alternativa. Por ideologia, Fernando Henrique Cardoso é esquerdista também, né? Bolsonaro foi o primeiro que diminuiu o tamanho do Estado de verdade. Agora o Lula já explodiu o tamanho do Estado de novo. Então tá aqui, ó. Após a primeira declaração, o Flávio protocolou uma notícia crime no STF contra a fala do Lula, né? E agora pode protocolar de novo, porque o Lula falou de novo. Não vai acontecer nada, porque a gente sabe que o STF tá do lado errado, tá do lado do status quo, tá do lado da esquerda, quer preservar esse sistema de corrupção e exploração do povo brasileiro sem absolutamente nenhuma contrapartida real do governo, né? Mas eu não fico preocupado, não. O Ortega conseguiu lá na Nicarágua, porque a Nicarágua é um país pequeno, um país que já estava dominado por ele. Infelizmente, o pessoal na Nicarágua fez o L várias vezes seguidas, né? E aí, meu amigo, isso que eu falo para vocês que é o grande risco. Se o Brasil fizer o L de novo agora, aí, meu amigo, começa a apaziguar o cavalo selvagem, né? Aí daqui a pouco bota a sela e acabou, meu amigo. Viramos uma ditadura aqui no Brasil. E existe esse risco, tá? Se o pessoal resolveu fazer o L, a gente tem esse risco. Mas eu não acredito que vai acontecer isso. Acho pouco provável o Lula ganhar essa eleição. E com isso a gente vai... Que o Lula vai tentar alguma coisa, vai. Como tentou o Gustavo Petro na Colômbia, como tentou o cara lá do Peru também. O pessoal do Peru ficou chateado, o pessoal da Bolívia ficou chateado. A esquerda vai reclamar pra caramba, vai acusar de fraude, vai falar um monte de merda, mas no final das contas não tem jeito, vai acabar derrotada como aconteceu nos outros países. Aqui no Brasil vai acontecer a mesma coisa aqui. Então, só lembro isso para vocês. Se tem alguém com a ilusão de que Lula é um democrata, imediatamente assine aqui a desculpa pela cartinha, não deixe de assinar, eu faço questão. Cada idiota isentão que assinou a porcaria da cartinha pela democracia da USP tem que pedir desculpa, me deve um pedido de desculpa. Ó, tem que assinar aqui, ó, o Lula falando de enforcar.
quem for dissidente, né? E é o mesmo papo do Ortega, do amigo dele, tá? Agora, o lado positivo que eu falo é esse. O Lula vai querer criar caso? Vai querer dar um golpe? Vai tentar. Mas não vai conseguir não aqui. Lula tem 45% contra 42% de Flávio. Melhor do que isso é você ver a evolução na pesquisa Big Data. A última pesquisa estava Lula com os mesmos 45% e o Flávio com 40%. Ou seja, o Flávio está recuperando o terreno, né? Como eu falei para vocês, o caso do Vorcaro foi chato, foi ruim, não vou dizer que foi bom ou não, foi ruim aquilo ali. Teria sido melhor se o Flávio tivesse falado sobre isso antes, mas o fato é que foi limitado o impacto e muito provavelmente até a época da eleição isso já vai ter superado completamente. Só na Quaest que deu uma distância grande entre o Flávio e o Lula ainda. Lembrando que a gente explicou por isso aqui, por que foi isso, num dos vídeos que a gente fez, né? Justamente a questão de que a Quaest não pergunta assim, ó, no segundo turno você vai votar em quem? No Lula ou no Flávio? Né? A maior parte dos institutos pergunta assim, você vai votar no Lula ou no Flávio? Se a pessoa falar assim, não, vou votar em branco, aí beleza, ela marca lá em branco. Não, vou votar nulo. Beleza, ela marca nulo, né? Mas em princípio ela quer uma resposta entre os dois. A Quaest pergunta, no segundo turno você vai votar no Lula, no Flávio, em branco, nulo, não vai comparecer, dá todas as opções. Então um monte de opções para a pessoa sair de dizer que vai votar no Flávio Bolsonaro, né? E por isso que dá uma distância grande ali, né? É uma metodologia errada, uma metodologia que não reflete o que costuma ser no final. Por quê? Porque no final há pressão. O eleitor atualmente, ele preferia não votar nem no Flávio nem no Lula. A gente reconhece, eu reconheço isso. A maior parte dos eleitores preferia não votar em nenhum dos dois. O problema é o seguinte, vai ser um dos dois de qualquer jeito. Vai chegar no dia da eleição, vai ser um ou outro. E aí quando o eleitor for chamado a votar entre um e outro, ninguém quer o Lula mais, bicho. Ninguém aguenta o Lula mais. O Lula enganou a galera dizendo que não, que eu vou fazer um governo de coalizão, frente ampla e coisa e tal. Botou no cu de todo mundo, tá? Eu não vou entrar aqui nos detalhes da pesquisa da Quaest. Eu pensei em fazer um vídeo sobre ela e coisa e tal. Mas a verdade é que não faz tanta diferença assim. É basicamente a mesma coisa. E... a mesma coisa das outras pesquisas. A única pesquisa que destoa é a pesquisa da Quaest mesmo. As outras todas o Flávio ganha com muita facilidade. Não tem, é lógico, a imprensa está falando, não, porque o Flávio tem menos chance, que não sei o que lá. Lorota, o Flávio mais bem posicionado nessa pesquisa para ganhar é o candidato que vai ser da direita mesmo, mas pode ter certeza, até sábado agora vai ser sábado. Píncaro, que dia vai ser a convenção do PL para a escolha do candidato à presidência da República esse ano? A convenção do PL vai ser no dia 25 de julho, sábado, na Arena Pacaembu, em São Paulo, e deve oficializar Flávio Bolsonaro como candidato à presidência. Até o Píncaro tá sabendo aí, vai oficializar o Flávio como candidato à presidência, não tem outra coisa não. Mas até lá, até o sábado, dia 25, pode ter certeza que vai ter muita gente, não, o Flávio acabou o Flávio, acabou, não tem chance nenhuma de ser o Flávio não pode, não sei o que lá. Pode ter certeza que vai ter muita pressão nesse sentido. Mas não vai ter jeito, vai ser o Flávio mesmo, dia 25, sábado. O Milei já está aqui no Brasil para participar também dessa convenção, a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. Mas é isso daí, meu amigo. Isso daqui é besteira. Lula só tá gagá e desesperado. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.